Olá, muito boa tarde. Acompanhe o que você vai conferir na edição deste sábado no TVE Esportes. Pro Surf RS, etapa do circuito brasileiro, reúne a nata do esporte em Torres. Jogos não olímpicos. Diretora da ginástica de Novo Hamburgo conta tudo sobre o punhobol gaúcho nos World Games. E mais, os gaúchos nas séries A, B, C e D do Brasileirão de Futebol. Tem ainda motocross e vela. TVE Esportes está começando. Muito bem. A gente abre o programa de hoje com um esporte em que o Brasil é uma potência mundial, o surf. No último final de semana, a prainha de Torres, no litoral norte gaúcho, sediou uma das etapas do circuito brasileiro de surf profissional. A competição valeu também pelo Campeonato Gaúcho Profissional e Amador. O RS Surf Pro reuniu 151 atletas de diversos estados brasileiros e países sul-americanos que disputaram 70 baterias, totalizando 1.288 ondas surfadas em 3 dias de evento. Destaque para Walley Guimarães, que somou 14,08 pontos nas duas ondas e foi o campeão da categoria Pro. Na final, domingo passado, o catarinense tirou onda com um aéreo. Nível muito alto, muito feliz de ter passado nas baterias. Nível alto pra caramba, né? A galera toda quebrando. Deu tudo certo, né? Consegui passar minhas baterias tudo e chegar até a grande final e levar o evento. Muito feliz, cara. Nossa, até agradecer a todo mundo mesmo que tá por mim, meus patrocinadores, minha família. Aí, mãe, é pra ti esse, hein? Dia das Mães. Segundo colocado entre os profissionais foi Gustavo Borges. O surfista local acumulou 11,10 pontos. Entre as meninas, deu dobradinha aqui do estado. Yasmin Dias venceu com pontuação de 7,25, seguida de Clara Tasca, que fez 4,15 pontos. Com 13, o baiano Kaique Araújo, de Itacaré, levou a melhor na categoria júnior para surfistas com idade inferior a 18 anos. Em segundo, com 10,85 pontos, Lucas Kainan, do Paraná. De Santa Catarina, Rian Martins pontuou com 12 e foi o campeão mirim, categoria sub-16. Um pouco atrás, o gaúcho João Vitor foi o vice com 11,25. Categoria livre, a Open foi dominada por Luiz Henrique de Xangri-Lá, que atingiu 10,25 pontos. Mesma pontuação do catarinense Michel Demétrio, que se sobressaiu na Gromets, categoria para menores de 12 anos. No sub-10, destaque para o sergipano Luca Mensinger, vencedor da categoria Pets, com 9,90 pontos. Antes da decisão, entre os profissionais, surfistas da categoria adaptados realizaram uma bateria de apresentação. A organização do RS Surf Pro ficou a cargo da Liga Rio-Grandense de Surf. E nas águas do Guaíba, o Clube dos Jangadeiros sediou neste final de semana o Campeonato Sul-Brasileiro de 29er. Ao todo foram disputadas 12 regatas ao longo dos 4 dias de competição na raia do clube. Os velejadores da casa, Ian Paim e Luana Strasburger, conquistaram o segundo lugar geral da competição. Em dupla com a atleta Júlia Olivier, do Clube Cabanga Yacht Clube de Pernambuco, Manuela Azevedo, também do Jangadeiros, terminou em terceiro na classificação geral. E a vela gaúcha compete pelo Mundial de Hobcat na Espanha. Até o dia 24 deste mês, o Campeonato Mundial de Hobcat 16 na Espanha reúne a nata do catamarã olímpico. As regatas acontecem nas águas da Costa Brava, que fica em Samper Pescador, província de Girona, na Catalunha. A vela gaúcha estará representada por duas duplas do Clube dos Jangadeiros, Mário Dubeu e Luísa Horta Barbosa, já classificados para as semifinais da competição, e Alex Vasconcelos e Lawson Beltrame, pelas categorias Grandmaster e Open. A quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross agitou o final de semana durante a Festa Nacional do Chimarrão em Venâncio Aires.
A etapa realizada na pista do Motoclube Venâncio Aires contou com a presença de mais de 140 competidores. Para os pilotos, a corrida foi importante para somar pontos na disputa pelo título do estadual e também como preparativo para o Campeonato Nacional, que terá 2 provas aqui no Rio Grande do Sul. A primeira vai ser em Fagundes Varela, no dia 15 de maio, e a segunda na sequência, dia 22, em Ibirubá. Felipe Mombach foi o grande nome da etapa, vencendo as disputas da MX1 e Elite MX e entrando de vez na disputa pelos títulos das principais categorias. Na MX2, após algumas temporadas, Leonardo Limberger voltou ao topo e foi o grande vencedor do dia. Na MX3, Lucas Basso conquistou mais uma importante vitória e segue líder do campeonato. Nas categorias nacionais, Cássio Anacleto também repetiu mais uma vitória na temporada e segue invicto. Na National Light, Roger Cagliero, após conquistar mais uma vitória, ocupa a liderança isolada da categoria. A próxima etapa do Campeonato Gaúcho acontece nos dias 5 e 6 de junho em Santa Cruz do Sul. Além dos grandes resultados, dos lances impossíveis, dos momentos inesquecíveis, o esporte é feito principalmente pelas histórias de cada atleta. E a repórter Simone Feltz conversou com um cara que faz de tudo para andar de bicicleta. E olha que as distâncias não são para qualquer um. O cara é extremo, grandes distâncias, situações limite. E pensar que um dos mais importantes atletas do ciclismo do Brasil ganhou a primeira bicicleta por causa de um bode. Bom, é isso mesmo. Eu cuidava de um bode, né? Colocava talco nele para ele ficar mais cheiroso. Aí eu levava esse bode lá para a vizinha, lá no terceiro quarteirão. E lá eu vi uma monareta na época, né? Daí eu falei para minha mãe, né, para falar para a mulher do bode se ela vendia. Aí ela vendeu, a bicicleta estava toda enferrujada, né? Aí foi para a bicicletaria e ficou lá um ano. A gente não tinha o dinheiro para pegar do concerto. A paciência para juntar o dinheiro lá em Santo Amaro, São Paulo, onde vive até hoje, e aprender a andar na magrela aos 10 anos de idade, foi só a primeira prova para o Marcelo Florentino Soares, o Mexerica. Ele ficou conhecido mesmo em 2017, quando participou pela primeira vez da mais longa prova ciclística do mundo, a Transiberiana Extrema. Entre 10 competidores, só 3 cruzaram os mais de 9.000 quilômetros entre Moscou e Vladivostok. Até hoje, coisa para poucos. Praticamente são 5 só no mundo que conseguiram, né, terminar essa prova, né, na categoria solo. Então essa prova é o extremo dos extremos, não tem como treinar para uma prova dessa. O pior momento foi no primeiro Red Bull, né, que eu comecei a ficar muito fraco mesmo. Não consegui terminar essa prova e vou ficar jogado aqui na Sibéria, aqui eu tô ferrado, né? O que ganha mesmo é a força de vontade, é a força de seguir em frente. Você tá morrendo ali, é a cabeça, né, que manda mesmo. Mas o primeiro feito foi bem nacional. Em 2015, ele quebrou o recorde da travessia mais rápida do Brasil, saindo do Monte Caburaí, em Roraima, até o nosso Chuí, aqui no extremo gaúcho. Estradas de chão, dormir em parada de ônibus, mas também belas paisagens e muito carinho pelo trajeto, que ele repetiu agora durante a pandemia. O pessoal, né, pensa que é o Red Bull, Transibéria, o RAM, mas atravessar o Brasil que foi assim a coisa mais fantástica para mim. Uma realização assim, né, de conhecer o meu país assim de total, né, desde o norte ao sul. Daí a segunda vez eu fiquei em Porto Alegre aí. Deu tempo de parar. A primeira não, a primeira já só dei uma passadinha e fui embora. Na pandemia, ele também participou de um evento internacional pedalando sem sair na rua, no rolo. Agora está de volta aos eventos e sempre pronto para qualquer desafio. No calendário tem o Bikeman, Brasil Ride, tem várias provas, mas o que vier aí, o cara fala, você quer ir lá para Marte, para a Lua, eu topo, eu vou. Só de poder pedalar, isso aí já me motiva. Estamos num caminho legal assim, né? Já temos no mountain bike um campeão mundial, temos no freestyle, temos em todas as modalidades, e agora falta o ciclismo de estrada, né? Despontar mais atletas, ter mais estrutura, né? Patrocínio. Tá estranhando que tá com cara de fim e não falamos do apelido?
pois não é de criança. Começou em provas, lá em Minas e depois São Paulo. Cheguei atrasado para a largada e com as mexericas no bolso, num drop, assim, né? Onde fica lá o pessoal torcendo, o pessoal cair, os urubu, né? Para ver se o pessoal cai para tirar o sarro. Aí voou as mexericas do bolso e estava lá do lado o pai do Rodrigo Martins. E aí gritou, ô, mexerica, aí pegou, assim, geral. E foi um pouco de sorte, né? Porque se tivesse sido uma prova aqui no Rio Grande do Sul, tu terias virado o Marcelo Bergamota, sabia disso? Bergamota. Quando eu vou para aí, o pessoal me chama de Bergamota. Ô, Bergamota! A gente faz agora um breve intervalo, já voltamos com mais esporte. Fica com a gente. E estamos de volta aqui com o TV Esportes. Agora a gente fala de punhobol. 4 atletas gaúchos da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo foram convocados para a seleção brasileira que vai disputar os World Games. A competição é chamada de a Olimpíada dos Jogos Não Olímpicos e está marcada para Birmingham, nos Estados Unidos. Os jogadores falam sobre essa experiência. Meu nome é Gabriel Bruno, tenho 23 anos, sou lateral, jogo na defesa. É a minha primeira convocação para a seleção para jogar um World Games. Eu já joguei no Mundial de Seleções em 2019. Oi, meu nome é Matheus Kuntzler, eu tenho 25 anos e eu já joguei na seleção nas categorias de base. Em 2019 fui convocado para o Mundial de Seleções, onde a gente ficou com a medalha de bronze, mas é a primeira vez que eu vou jogar um World Games e eu estou muito feliz por isso, já que vai ser o maior evento esportivo do ano em termos de atletas. Meu nome é Gabriel Ferreira, eu tenho 22 anos, essa é a minha terceira convocação para a seleção principal, primeira vez também para um World Games. Estou muito feliz com essa convocação aí para poder voltar a jogar em alto nível depois da pandemia aí, junto com várias seleções, amigos de outros países, e vai ser legal representar nosso país de novo. Oi, meu nome é Bruno, eu tenho 20 anos, minha posição é de batida. A gente ganhou o Mundial nos Estados Unidos Sub-18 e é isso, estou muito ansioso para jogar esse ano pela seleção brasileira adulta e vamos buscar esse título. E esta semana a gente conversou com a Daisy Heck, que é diretora do Departamento de Punhobol da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Vamos conferir. Olá, bom dia, Daisy. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Bom, essa convocação tanto do Bruno, do Gabriel Heck, para a seleção brasileira, né, masculina, não é uma surpresa, né, pelo visto a tradição justamente da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, né, Daisy, no punhobol. Sim, com certeza. Bom dia a todos. É uma alegria a gente poder estar aqui conversando um pouquinho desse esporte que é uma paixão. E sim, o Novo Hamburgo é considerado quase o celeiro de esportes e celeiro do punhobol. Sempre temos atletas de alto nível e dessa vez não foi diferente. Nós temos 3 atletas que já foram anteriormente convocados e mais um, o Bruno, que é a primeira vez que está sendo convocado. E nós tivemos alguns atletas que pediram dispensa, talvez esse número pudesse ser maior, e é uma alegria muito grande, porque se faz um trabalho bastante intenso nesse sentido. Muito bem. Aqui, para quem não está muito familiarizado, eu queria que tu falasse um pouquinho justamente sobre essa modalidade, punhobol. No que consiste, um pouco justamente vem das regras. Fala um pouquinho também para a gente sobre o punhobol. Certo, que é... Punhobol, na verdade, muitos gostam de dizer que é um voleibol de campo, né? Alguns não gostam dessa comparação. Mas, a grosso modo, a dinâmica do jogo é a mesma. Ela começa com um saque, tem uma defesa, uma levantada e uma batida. Porém, tudo isso acontece num campo gramado extremamente grande, de 50 metros por 20, onde em cada campo nós temos um jogador a menos que no vôlei, nós temos 5. Por isso que no punhobol a gente pode permitir o pique da bola entre uma jogada e outra. Isso às vezes parece com que o esporte fica mais lento, mais fácil, mas muito antes pelo contrário. Isso é um fator que dificulta mais, porque conforme a batida na bola é o ângulo que essa bola vai tomar posição. Então ele é um jogo extremamente dinâmico, que necessita muita preparação e habilidade, né, para conseguir
desenvolver. E o interessante desse esporte é porque a gente diz que ele é um esporte onde os 5 se completam. Nós temos as funções, mas é a somatória da habilidade de cada um que faz com que a equipe seja exitosa ou não. Por isso, todos os biotipos têm espaço no punhobol. Não existe um biotipo que seja ideal para jogar punhobol. Tu pode ser alto, baixo, gordo, magro, tu tem espaço para jogar. Muito bem. A gente está tendo algumas imagens aí no ar, justamente para o pessoal ter uma noção sobre essa modalidade do punhobol. Bom, o porquê a Sociedade Ginástica, eu me informei já, desde 1950 tem essa modalidade sendo disputada, é algo muito tradicional na região de Novo Hamburgo, e o interesse, como é que tu tem percebido também o interesse dos jovens nessa modalidade? Como é que tu tem percebido nesse sentido, Daisy? Na verdade, esse esporte foi trazido junto com os imigrantes alemães. A primeira data de existência do punhobol na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo foi em 1926, quando foi criado o departamento de punhobol. E a atual sede, hoje que nós temos, foi comprada como uma sede campestre para que pudesse ser construídos os campos de punhobol. Então, um dos esportes precursores do próprio clube é o punhobol, junto com o bolão, junto com a ginástica, né, que era a tradição da imigração alemã. E ele é um esporte que a gente diz de tradição familiar, porque ele é um esporte onde tem espaço para todo mundo da família. As famílias se envolvem no esporte, e com isso vai passando de pai para filho. Se tu olhar, a maioria dos atletas tiveram tio, pai, avô jogando, então existe uma linha temporal, né, que é bem interessante sobre o punhobol. Muito bem. Bom, esses 4 jogadores, né, que foram convocados para a seleção, eles também são técnicos da categoria de base do clube, é isso? Sim. Atualmente, eles trabalham também como técnicos das categorias desde o sub-8, sub-10, 12, 14, 16, 18 e 21. Então, eles se dividem, são tudo estudantes de educação física, né, acadêmicos. Então, eles fazem esse trabalho já voltado com toda a experiência que eles têm do esporte em si e do que eles estão trazendo da universidade. Está um trabalho bastante interessante. Muito bem. Bom, como é o calendário do punhobol aqui no estado, Daisy? O calendário de competições e até mesmo a rotina de treinos para esses jogadores, também por eles poderem participar da própria seleção. Sim, tu sabe que este ano a demanda de competições está muito grande, porque em função da pandemia, muitos eventos não aconteceram o ano passado e foram passados para este ano. Eventos grandes como o Sul-Americano, Pan-Americano. Então, normalmente, o que nós temos? Nós temos o Campeonato Gaúcho, ou os campeonatos estaduais, tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano e, às vezes, os mundiais. Todos esses eventos acontecem em seleções e clubes. E, além disso, nós temos as copas, que são inerentes dos clubes. Cada clube faz a sua copa. Então, dá para ver que nós temos um calendário bastante lotado este ano. E uma coisa interessante que acontece com o punhobol, como a prática do punhobol ele acontece em clubes alemães, normalmente clubes ginásticos alemães. Esses clubes, eles geograficamente estão distantes. Nós temos competições em Santa Catarina, no Paraná, na Argentina, no Chile, que são onde esses clubes existem. Então, o deslocamento também requer um bom aporte financeiro, né, e um bom tempo de deslocamento. O treinamento dessas categorias normalmente é feito 3 vezes por semana, 2 vezes durante a semana, e o sábado é um dia tradicional de se jogar punhobol. Então, no sábado, todas as
categorias se encontram no clube para jogar esse esporte. Muito bem. Bom, qual é a expectativa justamente da seleção, essa seleção, né, masculina que foi para a disputa dos World Games nos Estados Unidos? Qual é a expectativa e até mesmo adversários? É possível fazer uma análise nesse sentido, Daisy? Olha, sabe que a pandemia parou muita coisa, né? Então, nós estamos... A expectativa é grande, nós estamos com uma equipe de renovação, tem bastante atletas jovens, mas tem bastante atletas experientes que estão indo novamente, né? O Brasil, no último Mundial, conseguiu o bronze, então acredito que essa turma está indo para subir no pódio. Não sei se a gente consegue o ouro, mas está se indo com essa intenção. E, paralelamente a isso, muitos desses atletas, dentro de seus clubes, estão treinando bastante, porque em outubro nós vamos ter o Mundial de Clubes, onde nós tivemos o ouro em 2018, ficamos com a prata em 2019, e a ginástica está indo com tudo para conseguir fazer uma boa atuação. Assim como atletas dos outros clubes também, né, de Curitiba, de Porto Alegre, estão também com esse foco também com o clube. Muito bem. Conseguir essa pontuação no Mundial. Muito bem. Daisy Heck, diretora do Departamento de Punhobol da Sociedade Ginástica do Novo Hamburgo, muito obrigado, sucesso, a gente vai seguir acompanhando aí, com certeza. Tá bom? Um grande abraço. Eu que agradeço vocês. Valeu, tchau, tchau. Futebol feminino. Vice-líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Palmeiras na ponta da tabela, as gurias coloradas têm compromisso marcado com o Cruzeiro neste domingo, 5h30 da tarde, no Sesc Campestre. 10º com 10 pontos, o Grêmio fecha a 9ª rodada, segunda-feira, contra a Ferroviária. O jogo começa às 4 da tarde, no Vieirão, em Gravataí. Mais futebol e outros esportes, acompanhem na nossa agenda. Neste sábado, 7 da noite, o Internacional recebe o líder Corinthians no Beira-Rio pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Colorado vem de um empate em 1-1 com o Juventude domingo passado em Caxias do Sul e ocupa a 9ª colocação com 8 pontos. Já o time da Serra está em 18º com 3. O time volta a campo no domingo, 6 da tarde, contra o Avaí. O Grêmio também tropeçou no fim de semana pela Série B. Em visita ao Cruzeiro, em Minas Gerais, acabou derrotado por 1-0 e agora está em 9º lugar com 10 pontos. O tricolor busca a recuperação contra o Ituano na próxima segunda, 8 da noite, em São Paulo. Pela Série C, o Brasil de Pelotas superou o Clube do Remo por 1-0 sábado no Bento Freitas e agora soma 6 pontos na 14ª colocação, 2 acima do São José, que também no sábado levou 2-0 do Ferroviário da Paraíba e segue com 5 pontos. O Zequinha recebe o Paysandu neste domingo, 7 da noite. Mais cedo, às 6, o Chavante tenta emendar mais 3 pontos no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda. E quem voltou a triunfar foi o Ipiranga, que despachou o Floresta do Ceará por 2-0 domingo em casa. A representação de Erechim fecha a 6ª rodada contra o Campinense na próxima quarta, dia 18. E jogando no Cristo Rei, em São Leopoldo, o Aimoré sofreu mais uma derrota pelo Grupo 8 do Brasileirão Série D, 1-0 para o Cascavel do Paraná, que se isolou na ponta da tabela com 10 pontos. Quarto colocado com 7, o Índio Capilé tem clássico em casa neste sábado, 3 da tarde. Recebe o São Luís de Juí, que empatou com o Caxias na última rodada em 1-1 e manteve a 5ª posição com 5 pontos. Com 7, a Falange Grená também segue na vice-liderança do grupo. O próximo compromisso é sábado, 3 da tarde, contra o líder Cascavel, no Paraná. Santa Maria Solders e Porto Alegre Pumpkins decidem neste domingo, em partida única, o título do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. O jogo começa às 2h30 da tarde no estádio Presidente Vargas, em Santa Maria. Campeões das últimas 4 edições do certame, os soldados têm 6 taças do gauchão no armário contra 4 dos abóboras da capital. Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, o projeto social Lionheart ensina jiu-jitsu para as crianças do bairro Parque da Matriz. O esporte mudou a vida do professor. Agora, ele muda histórias de vida.
No último final de semana, a equipe Kids do projeto foi campeã da primeira etapa do circuito estadual. Outras competições ocorrem na sequência. Veja como ajudar. Há 15 anos, o Cristiano sofreu um acidente de moto. Na fase de reabilitação, descobriu que no jiu-jitsu conseguiria treinar, mesmo com algumas limitações de movimentos. Da paixão pelo esporte, nasceu a vontade de ensinar. Eu vi o que mudou na minha vida. Eu disse, pai, eu não posso morrer e deixar esse conhecimento para trás e não mostrar para as pessoas que tem como a gente mudar também, né? Eu era faixa azul na época e meu professor autorizou a gente a dar aula, né, para criança, e a gente começou a fazer o projeto com as crianças, né? Que na realidade a gente pensou em dar aula, ensinar, e no fim quem começou a aprender foi a gente. Matheus é aluno há quase 2 anos e foi quem incentivou a contar a história do projeto. Exemplo para os outros da categoria mais, para as crianças aí. Exemplo para eles bom aí. De superação também, essas coisas. O outro Matheus, de 12 anos, tem muito claro os benefícios do esporte. Disciplina, ele mudou muita coisa, respeito, muita coisa, aprendizado, igualdade. Ele, o irmão Pedro e o Igor vão competir em São Paulo no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu no próximo final de semana. É a primeira competição deles fora do estado. Eu tô pronto. Uhum. Bastante treinamento aqui essa semana? Sim, bastante. A gente treinou ontem, vamos treinar mais hoje, mais amanhã de noite. Vai ir para São Paulo bastante confiante? Sim, muito confiante. A confiança vem com muito esforço. Para ter recursos para a viagem, foi preciso organizar muitas ações. A gente tem ido para a Sinaleira fazer um pedágio solidário. Então, todo sábado de manhã a gente vai para a Sinaleira aqui do bairro mesmo. A gente faz o pedágio solidário, né? O pessoal doa o que pode para eles, né? Eles estão arrecadando esse valor já faz um tempo já, para poder lutar esse campeonato. E os outros que estão vindo na sequência também, né? Tem interesse em ajudar? No perfil do Instagram estão os contatos para auxiliar o projeto. A gente está dando essa oportunidade para eles e passar esse conhecimento, né, adiante, né? E formar outros atletas também que possam continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz, né? Eu quero lutar um dia numa Copa Mundial de Jiu-Jitsu. E esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final. A gente volta no próximo sábado e também durante a semana, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.